Eu sou a professora Kátia Malaquias. Hoje nós estamos aqui no nosso primeiro episódio do nosso podcast Uni São José. Esse podcast que é um espaço novo de comunicação da instituição com os alunos, com os funcionários, com os professores, com toda a comunidade acadêmica. E para esse primeiro e primeiríssimo episódio, nós estamos aqui com o professor Charbel, que é o nosso reitor, e com a professora Charbelli, que é a nossa vice-reitora. E assim, eu queria ouvir de vocês. Primeiro eu vou falar aqui com o professor Charbel. Professor, qual é a importância desse espaço, de um podcast, dessa ferramenta de comunicação nesse tempo, agora com os nossos estudantes? Como é que o senhor enxerga esse momento aqui, esse espaço? Então, Kátia, primeiro, obrigado aí pelo convite, né? Para a gente é um prazer muito grande estar aqui, né? Batendo esse papo. Acho que o podcast é uma ferramenta a mais que vem para contribuir nesse processo de comunicação. É uma ferramenta hoje moderna, né? É uma maneira, vamos dizer assim, interessante, descontraída de você abordar vários temas, né? Que são de interesse não só da comunidade acadêmica, mas da nossa região, da nossa cidade, do nosso estado, né? Eu acho que a ideia é a gente aqui na universidade também está trazendo gente de fora para bater papo aqui conosco, discutindo as temáticas aí que são importantes, né, para os nossos alunos, né, para os nossos professores e para a nossa comunidade. Eu acho que o podcast vem como uma maneira da gente trazer aqui para a universidade os debates que são relevantes hoje e estão acontecendo, né, no Brasil. É interessante também te dizer que você, aluno, você que está ouvindo aí o nosso podcast, também pode trazer sugestões de temas, assuntos, sugestões de Isso aí. convidados para a gente trazer para cá para poder discutir diversos temas. É, a gente passou agora por um período, acabamos, né, de sair de uma pandemia oficialmente, né? A Organização Mundial de Saúde declarou aí o fim da pandemia. E durante o período da pandemia, a gente viu inúmeras instituições de ensino superior privada. Algumas fecharam, aqui mesmo na nossa região, passando por crises assim bem significativas. E a nossa instituição, nós estamos aqui. É isso aí. Nós crescemos, nós estamos em expansão. A gente sabe que o EAD também, nesse período, ele já era uma. Já havia um crescimento do EAD no Brasil, mas a pandemia acelerou, né, esse processo, foi Verdade. um catalisador, um fomentador, um acelerador desse processo do crescimento dos cursos EAD. Eu queria que a professora Chabelle falasse um pouquinho da proposta do EAD, como que a nossa instituição enxerga essa modalidade de ensino, como que a gente pode pensar o EAD nesse momento. Então, exatamente isso. A pandemia trouxe esse avanço tecnológico, né? Fortaleceu isso, o ensino à distância. Então, isso aproximou, né, a educação com o público estudantil, que é primordial, principalmente na pandemia, e vamos continuar, né, com o EAD, que foi alavancado pela pandemia. E acredito que o EAD ele vem para somar, né, no presencial. É um ensino que propicia públicos de várias classes sociais econômicas estarem podendo ter acesso à educação, né? Isso é de suma importância para nós, educadores, dar acesso à educação. E o EAD é mais do que nunca uma novidade, né, aqui na Uni São José, porque nós estamos alavancando o EAD com franquias, a gente tem um projeto de expansão de franquias, com 300 unidades para virem. Então, mais do que nunca, é uma grande novidade e a gente vem com tudo aí nesse EAD. E falando em novidade, quer complementar? Pode Não, falar. não, é só para complementar realmente aí a informação aí da Charbelli, né? Nós estamos aí a questão do EAD realmente na pandemia acelerou, né, muito, né? As instituições meio que tiveram que adiantar os seus projetos de EAD, né? E isso provocou realmente uma mudança na maneira de você conduzir o processo, né, de implantação e de expansão do EAD. E como a Charbelli colocou, nós, né, desde o início desse ano, a gente vem formatando um modelo que a gente acha que é muito vencedor, né, de expansão desse ensino à distância, que é através das franquias, né? Então, a gente está estruturando
esse formato de franquia de uma forma que a gente consiga levar São José para todo o Brasil. E não só no EAD, a gente agora vai oferecer cursos além da psicologia, né, da graduação em psicologia, a gente ofereceu aí estamos oferecendo, né, diversos cursos de pós-graduação. Vem fazer pós-graduação na São José. Procura a gente. Queria que vocês falassem um pouquinho também dessa proposta nova da pós-graduação e do curso de psicologia. A pós-graduação, como eu falei do EAD, veio também com tudo, né? Tá vindo aí com tudo. A gente está com inúmeros cursos de pós-graduação em várias áreas, né? De saúde, educação, direito. E a gente acredita muito que a pós-graduação, ela, na verdade, ela endossa toda a qualidade de ensino nossa, que é uma tradição nossa, a qualidade, né? É referência aqui na Zona Oeste, no Rio de Janeiro. Então, odontologia é referência no Brasil. Então, é muito importante que a gente faça com que se expanda essa pós-graduação, que cresça de fato, né? E que tenha acesso também ao público estudantil, né? Tanto na parte econômica como na parte de qualidade de ensino. Da gente formar pessoas realmente capacitadas, qualificadas para o mercado de trabalho. Isso é primordial. Então, a gente, na pós-graduação, nós estamos com inúmeros cursos, como eu disse, e híbridos, são cursos híbridos, né? Então, é muito interessante e eu acredito que a gente vai também crescer muito, e já estamos crescendo, mas crescer mais ainda na pós. Olha, Isso. a gente... É uma dúvida, acho que é minha e de todo mundo que está em casa. A São José é uma instituição que já tem aí algumas décadas aqui na Zona Oeste, aqui em Realengo, que agora é o meu bairro também, amo Realengo. E a gente queria saber o segredo. E aí você que é economista, vai poder dizer, durante todo esse tempo, a gente já viveu inúmeros momentos políticos, econômicos, de saúde pública, crise sanitária, crise política, enfim. A gente fica muito curioso, assim, de saber qual é o segredo, o mistério. Aí, gente, você aí, ó, fica ligado. Qual é o mistério para se manter viva, atualizada, com impacto social relevante? Qual é o segredo para manter uma instituição durante tanto tempo com a qualidade que a São José tem? O segredo é você realmente conseguir, né, ter do teu lado pessoas boas, né? Acho que o segredo de qualquer empresa, instituição, seja educacional, seja não educacional, é você realmente ter um grupo de pessoas que acreditam, né, nas coisas que você acredita, compartilham os mesmos sonhos, né, acreditam na missão que você se propõe a fazer e realmente, quando as coisas ficam difíceis, ao invés de desistirem, perseveram, né? Eu acho que o segredo é a perseverança, né? É olhar sempre para frente, não ter medo da dificuldade, né? Não achar que as coisas não acreditar que os obstáculos são insuperáveis, porque a vida mostra que nada é insuperável, tudo é superável, tudo passa também, né? Nós vemos aí, né? Você falou da pandemia, né? A pandemia, quando veio, foi realmente muito assustador. Eu acho que nossa geração não tinha vivido um momento tão difícil quanto foi esse, né? Da pandemia. E em certo momento as pessoas perderam a esperança, tudo fechado, nada vai acontecer, né? Infelizmente, algumas empresas realmente instituições acabaram fechando porque não conseguiram se adequar na velocidade necessária àquele momento. Mas o fato é que passou também, né? Estamos aí e como a Charbelli colocou, né, num projeto de expansão via educação à distância que puxa agregar qualidade, né, e um valor acessível para que a gente possa alcançar mais pessoas. Então, acho que o segredo é esse, é ter pessoas boas que acreditam naquilo que você está fazendo e que, quando as dificuldades aparecem, perseveram. Então, acho que esse que é o segredo. Você falou de se adequar, né? Que um dos segredos é a gente se adequar à demanda daquele momento, porque a gente sabe que teve uma crise financeira, óbvio, né? Grande. Diminuiu o número de alunos. Muito grande. Né? As pessoas Muito precisavam grande. pensar estavam preocupadas em se Muito manter grande. vivas. Verdade. Né? E aí a gente queria saber além da questão econômica que todos nós atravessamos, né? Sobretudo em relação a instituições. Você atribui, então, que a adequação rápida da instituição à necessidade daquele momento? Com certeza, né? Quando a pandemia vem, os alunos, obviamente, não podiam mais estar aqui presentes,
né? O fato é que, num primeiro momento, muitos não se adaptaram às metodologias híbridas, né, à distância, né? Muitos tiveram dificuldades, muitos não puderam continuar os estudos, ou porque não se adaptaram, ou porque tiveram dificuldade financeira. Isso foi geral, foi no Brasil todo, né? E a gente aqui conseguiu, como falei, como a gente, com a equipe que a gente tinha aqui e com a compreensão clara de que aquele momento precisava ser compreendido como algo que teria que ser superado, a gente conseguiu realmente unir as pessoas, implantar rapidamente, né, o ensino à distância num modelo que, com todas as dificuldades, funcionou. Adequamos, obviamente, né, os valores às possibilidades que os alunos tinham naquele momento, dentro daquilo que a instituição podia também, sempre de foco na questão da saúde também financeira da instituição, e conseguimos, apesar das dificuldades, manter a instituição funcionando, os cursos funcionando, os alunos participando, uns mais, outros menos. E agora que vencida a pandemia, é aquela história, né? Quando você passa por um momento difícil, você tende a sair mais forte do que quando você entrou. Então, é o que vem acontecendo. A gente, né, saiu da pandemia mais forte, mais unido, com os processos melhores. Na própria questão do EAD, a gente fez diversas mudanças e readequou o modelo para aquilo que o aluno realmente vinha sinalizando como o mais importante, tanto do ponto de vista de qualidade quanto do ponto de vista de acesso. E isso já vem se refletindo nos números, né? A gente vem crescendo bastante no EAD. A pós-graduação, que, né, nesse formato novo, já é um sucesso, né? Já estamos indo aí para a 5ª turma. E completando, você fez uma pergunta lá atrás sobre psicologia, acabou que a gente não mencionou, né? Tivemos recentemente, né, aprovado pelo MEC o curso de psicologia, que é um curso que a gente solicitou praticamente quando a pandemia se instalou, né? Porque a gente já vinha de um processo há bastante tempo que a gente vinha percebendo a dificuldade, né, que as pessoas, os pais, né, as famílias vinham vivendo, né? A gente, né, como todos sabem aqui, né, além da São José, a gente tem as escolas, né? E a gente lida muito com os jovens, né, com os adolescentes, com as crianças, com os pais. E a gente estava percebendo a dificuldade das famílias em lidar com essa dinâmica de ficar em casa, né, com essa dinâmica de ter restrições enormes ao convívio social, as dificuldades de aprendizagem, né? Então a gente pensou, poxa, então é a hora da gente montar um curso que venha ao encontro dessa demanda, né? Que venha tentar auxiliar as pessoas, né, a superar essa nova fase que a gente vive, né? Que deixa sequelas, né? A pandemia passou, mas sequelas ficaram e ainda permanecerão por algum tempo, e a gente acredita que esse profissional de psicologia, ele mais do que nunca vai ser importante, não só para nós aqui no Rio de Janeiro, mas para o mundo, né? Por outras questões também, que não só vinculadas à pandemia, essa questão toda hoje de exposição excessiva às redes sociais, né? Sim. De exposição excessiva de padrões, né? Muitas vezes inverídicos que o jovem acaba encontrando nas redes sociais, e isso acaba gerando uma série de comportamentos inadequados. Então, a gente acredita que o profissional de psicologia, mais do que nunca, vai ser extremamente necessário nessa nova etapa aí que a gente vive pós-pandemia. Sim. E aí eu tô aqui pensando, os cursos de pós-graduação, quase 20, são 24 cursos de pós-graduação, curso de psicologia aprovado, o blog, que já é um Verdade, sucesso, é um sucesso. nós não mencionamos o blog, o podcast. Tem alguma coisa que vocês projetam, sonham aí para São José, ainda que vocês não falem aqui, não deu spoiler, algum sonho, algum projeto para São José que vocês ainda não realizaram, assim, não, isso eu quero fazer, mas ainda não fiz. Eu acho que o sonho nosso no momento, que a gente sonha por etapas, né? Então, eu acho que o nosso sonho no momento é a expansão do EAD. Como eu falei, a gente está com esse projeto que a gente está formatando, da gente chegar a 300 unidades aí pelo Brasil e inclusive internacional, por que não? Eu tenho uma sobrinha, né, que é filha até do professor Charbel, que ela tá na Alemanha fazendo nosso EAD na gestão financeira. São E José tá International. adorando. Então, assim, por que não, né? Então, esse é o nosso sonho, né? Poder ir além, Levar. Uhum. né? E, inclusive, ir internacionalmente, né? Então, Muito legal. esse é o nosso sonho São no José momento. International. Exatamente. É isso aí. Muito legal. Se você não fosse jornalista, seria o quê? O que eu seria? Olha, eu fiz economia,
Mas aí eu mudei para comunicação porque eu acho comunicação um grande desafio, né? Você levar informação para as pessoas, informações verídicas, né? Alimentar as pessoas de fatos, de verdades. Então, isso é Vai pensando aí já. isso é meu grande sonho, né? E é o que eu me realizei, né? Então, eu fico muito feliz de poder ter trabalhado também no jornalismo. E hoje eu estou aqui, gosto muito do que eu faço, e mais do que nunca estou na comunicação. Então, eu não me vejo em outra área se não ser a comunicação mesmo. Se não fosse Eu- economista, Foi difícil, o que você difícil. Eu seria? sempre fui apaixonado por economia, né? Nunca pensei em fazer nada diferente de economia. Mas meu pai era professor de história. E eu também gostava muito de história. Sempre fui bom aluno de história no ensino médio. Então, talvez professor de história fosse uma alternativa, né? Eu seria médica. Ah, legal, Seria legal, médica. legal. Mas acho que ainda vou ser médica em algum momento. Sempre Agora, há tempo. é sempre, Com certeza. sempre. Agora vamos lá para um bate-bola. Um hobby, o que você faz? Assim, um hobby, alguma coisa. Meu hobby, quem vai gostar é o meu gerente aqui de TI, o Rafael. Meu Ah. hobby é videogame. Que jogo você joga? Pô, aí já é demais, né? Na Eu Free sou, Fire? eu sou fanático num jogo de Star Trek, chamado Star Trek Fleet Command. Então, eu sou Trek, né? Então eu adoro tudo que é de Aí, Star Trek. Rafael. Um hobby, o que você faz assim? O que eu gosto de dançar. Eu voltei pro sapateado. Que Atualmente estou fazendo sapateado, eu gosto muito de dançar. Eu tenho formação clássica, né? Com 16 anos me formei pela balé da Dalla Oscar. Gente, E que chique. adoro dança, adoro dança. Então esse é meu hobby. Voltou a dançar. Voltei, tô no sapateado. Um livro, um livro. Um livro, Nunca Desista dos Seus Sonhos, de Augusto Cury. Eu li. O que eu acho? A faculdade é um sonho, né? E a gente vive com os sonhos das pessoas, né? De realizar esses sonhos, de você se formar, né? De você ser um engenheiro, ser um advogado, né? Então a gente vibra com isso, né? A gente busca com que esses alunos permaneçam até o final para realizar esse sonho, não desistirem dos seus sonhos, né? É desafiadora a trajetória, né? Dá vontade de parar, de desistir, ou é por motivo financeiro, ou é por questão pessoal, mas não desista, porque você ter um diploma é o maior sonho, e esse sonho não é só desse aluno, desse indivíduo, é dos pais, Sim, da são dos família. avós, é da família. Então, assim, esse livro me remete muito a isso, ao que eu trabalho, que é com o sonho das pessoas. Sim, um livro, professor. Tem vários livros bons, né? Tem Dica aí, livro, qual que assim... você está lendo agora? Não, agora eu tô lendo um livro que é de um autor que eu sou apaixonado, que é um romance policial do John Grisham, O Juiz. Mas um livro que eu recomendo a todos, né, que é um livro de um economista que já faleceu, que é o Roberto Campos, chamado Lanterna na Popa. É um livro que explica muito do Brasil. Então, quem puder ler, não sei se ainda está aí nas edições aí, mas vale a pena. Lanterna na Popa. Lanterna na Popa. Se você puder, tivesse agora como um jovem aqui de 19 anos, que acabou de fazer a matrícula lá na frente, lá com o pessoal, lá do Ricardo, nesse momento, o que você diria para ele? O que você diria para esse jovem que está se Nunca matriculando? desista dos seus sonhos. Eu diria para ele perseverar, para ele ir até o final, para ele conquistar esse diploma, mas com seriedade, né? Com dedicação, com estudo, porque você ser um bom profissional, isso facilita muito o mercado de trabalho, você entrar no mercado de trabalho e ter uma boa posição. Então, que ele realmente se dedique, para ele depois vai colher os seus frutos, né? Então, tudo que você na vida planta, você colhe. Então, realmente, você tem que dar o seu máximo para colher bons frutos. Eu acho que o importante também é, assim, às vezes as pessoas imaginam que o sucesso está muito ligado ao talento, né? Ou à inteligência, né? Que os talentosos, os mais inteligentes é que vão ser sempre os vencedores. Na verdade, O gênio, né? e na verdade acho que o sucesso, seja o entendimento que você tiver de sucesso, está muito mais ligado à sua capacidade de ser uma pessoa disciplinada em buscar os seus objetivos do que qualquer outra coisa. Então, acho que perseverança e disciplina, você ter a capacidade de todos os dias acordar e seguir o plano, é o segredo do sucesso. Porque tem uma frase interessante, se não me engane, é do Kant,
Ele diz o seguinte: a liberdade está em você fazer aquilo que você não quer fazer. No sentido de que você... Pesado, hein? Se você só faz aquilo que você quer fazer, você é escravo dos seus desejos, né? E o segredo do sucesso é você ter capacidade de ser uma pessoa O que é disciplinada. sucesso para você, professor? Outra coisa também que me disseram que eu acho que é perfeito. Sucesso é você chegar na idade que eu tô hoje, né, com 55, e as minhas filhas querendo estar comigo todos os dias. Acho que esse que é o sucesso. É os nossos filhos quererem estar conosco depois, né, que eles já estão maiores, né? Porque mostra que a nossa companhia é bacana, que a gente pode passar para eles coisas importantes. Sucesso é você ter uma família bacana do teu lado. Qual o segredo do sucesso? O segredo do sucesso é o que a gente está falando, perseverança, e você ser feliz nas coisas mais simples da vida, né? A gente buscar a felicidade na simplicidade. Isso é sucesso. A gente precisa falar. Não, vamos perguntar para você. Para você, qual seria o segredo do sucesso? Para mim, o segredo do sucesso é resiliência. É isso aí. É não se deixar abater. Eu gosto muito de uma fábula, que é a fábula do coqueiro, né? O coqueiro, ele, sobre qualquer pressão, ele enverga, mas ele não quebra. Ele Meu não pai quebra. falava isso. Pronto, já falamos de pai. Enverga, mas ele não quebra. E para mim o sucesso, ele tá exatamente na nossa capacidade de superar as situações desafiadoras. A gente precisa falar um pouquinho da história da instituição, né? E não tem como falar da história da instituição sem falar dos seus pais. E aí a gente queria falar um pouquinho desse legado, né? Qual foi o maior legado que os seus pais, que o seu pai especificamente deixou para você. E aí eu queria que você falasse, porque material tá aqui, a gente tá vendo, mas afetivo, emocional, valores, eu creio que são muitos, mas eu queria que você falasse daquilo que te afeta assim de manhã quando você acorda. Assim, o meu pai, quem conheceu, né, era um cara realmente sensacional, né? Ele tinha uma capacidade assim muito grande de se relacionar com as pessoas, né? E ele falava isso muito pra gente, né? Que a vida é você estar com as pessoas que lhe querem bem, né? E ele falava uma frase, a Charbel vai lembrar bem disso. Isso aí, uma época até a gente pensou em colocar em um local aqui da instituição e podemos até pensar em colocar de novo, hein, Gilber? Aí, Gilber, se liga. Que ele fala assim, que a frase era educação é uma arte de amar ao próximo, né? Então, que educação e amor são coisas muito ligadas, né? Porque é muito difícil você ser um professor se você realmente não amar aquilo que você está fazendo e principalmente amar aquela pessoa que está do outro lado ali em busca do conhecimento que você, de repente, está se predispondo a entregar. Então, eu acho que o meu pai deixou o legado do meu pai foi esse, de que as pessoas é o que tem de mais importante no mundo. A sua mãe, eu tive com a sua mãe agora no dia Dia das Mães aqui do colégio. E ela é muito simpática, falou com todo mundo, sempre dá uma palavra, sempre muito bonita, né? Muito arrumada. Qual o maior legado assim que a sua mãe deixa para você? Eu acho que a minha mãe, ela deixa a questão do conhecimento, né, da importância da educação. Ela é professora de português. Tomava todos os verbos. Ai de mim que não soubesse ali, se não estivesse afiada naquele caderninho de verbos. E o conhecimento, né, o amor ao próximo, né? Eu acho que meus pais, eles foi um casamento assim, que não existe mais, né? Porque era um casamento que os dois pensavam muito parecidos, né? Eles eram muito juntos na educação dos filhos. Então, tanto um quanto o outro, principalmente, eu ouvia muito do meu pai e minha mãe sempre endossava também, que a gente está aqui com o espírito, temos que ter espírito de sacrifício, dar o melhor de nós para o próximo, né? E saber servir ao outro, né? Servir ao outro com prazer, com amor, com dedicação, né? Então, eu vim com essa educação de servir ao próximo, de estar aqui para servir, né? Isso eu aprendi dos meus pais, é o legado que deixam comigo. Meu pai sempre falou, vamos pensar como nação.
E você pensar como nação é isso, é você servir ao outro, fazer o seu melhor pelo outro, que com certeza você vai ter em troca, né, a felicidade de realizar sonhos melhores, vidas mais prósperas, né? E um trabalho que você vai sentir que você realmente conseguiu contribuir para a nação, né? Vocês pensam em escrever uma biografia do seu pai? Ou já tem alguém A gente chegou até a escrevendo? começar a escrever, né? Uma época, né? Isso. Quando ele estava vivo, a gente chegou a começar e em determinado momento parou. É um projeto a ser retomado realmente, né? Acho que Poxa, vale muito a seria muito pena, vale muito a legal. pena. Muito Tem legal. histórias bem bacanas, né? Porque você estava falando assim da história da instituição, né? As pessoas olham assim hoje a universidade e tem às vezes a imagem errada de que quem chega hoje acha que já era assim, né? Acho que já nasceu Nasceu pronto, pronto. né? E foram realmente 40 anos de muita luta, né? Desde 1980, quando começou o primeiro curso aqui de administração hospitalar. E aí lembrando Que que fomos pioneiros no Brasil, né? foi o primeiro curso de administração hospitalar aqui no estado do Rio de Janeiro. E muita dificuldade, né? Você imagina, né, em 1980, né, você montar uma instituição de ensino superior em Realengo, Uhum. né, um bairro E enorme. começou como? Começou com uma creche, com uma escolinha. Começou, era um colégio, né? O Colégio Realengo, já havia aqui a escola é desde 68. E meu pai sempre teve esse projeto de montar a universidade, porque ele sempre acreditou que educação é o caminho, né? Não existe atalhos, né? Que a educação é o caminho que todos têm que seguir. E a educação tem que ser completa, né? Tem que ser do fundamental, médio, superior. Então ele sempre teve sonho de montar a universidade aqui na região, porque ele acreditava que era a região que precisava também, né? Ele conta uma história interessante, contava uma história interessante de que quando ele adquiriu esse terreno aqui em Realengo, ele teve a mesma oportunidade de comprar um terreno parecido no Meier. E que era na época, né, já era um bairro de poder aquisitivo maior do que era Realengo, enfim, mas ele optou por vir para cá justamente porque acreditava que a região precisava mais de educação do que o Meier, né? E começou, e aí montou a escola e depois montou a faculdade de administração com habilitação em administração hospitalar, que foi a primeira do Brasil, e vocês vejam, né? Isso é pode dar um outro podcast, né? Você veja, isso foi porque em 1976, ele, por motivos que eu não me recordo agora, ele foi participar de um congresso no Rio Grande do Sul sobre problemas na saúde, e naquela época o diagnóstico que foi feito nesse congresso é que o problema da saúde no Brasil era de gestão, era a falta desse profissional de administração hospitalar, que era um profissional muito comum nos Estados Unidos naquela época, né? E desse congresso nasceu a ideia de fazer a faculdade de administração hospitalar, né? Que foi o embrião aqui da Uni São José. E aí foi uma dificuldade enorme. Acho que o marco na instituição foi o curso de odontologia, né? Foi um curso que não só pela complexidade da implantação, mas pela necessidade de capacitação de corpo docente, né, de infraestrutura, foi um desafio muito grande, né? Na época eu me lembro que muitos não acreditavam que seria possível montar o curso aqui em Realengo, e ele falava todo dia, não, meu filho, vamos fazer sim, vamos conseguir, uma pedrinha de cada vez, e o curso hoje é um dos cursos referência no Brasil, e fala muito do que é a Uni São José hoje também. Enfim, então eu acho que a história da instituição é muito a história de um professor que acreditava que a educação era o caminho para que as pessoas alcançassem uma vida melhor. E é por isso que nós estamos aí, né, há mais de 50 anos nessa batida. Né? E a gente observa isso nos nossos cursos, né? Nós que estamos à frente dos cursos, o pai estudou, se formou, agora o filho está se formando, ou o inverso, o filho se formou, incentivou, o pai veio estudar também. Então as pessoas... Isso é muito comum, isso é muito legal. A gente teve vários casos exatamente disso. A pessoa começou aqui no colégio, terminou a escola, fez a faculdade, fez a pós-graduação e hoje está trazendo os filhos, né, para estudar aqui também, né? Então isso é muito bacana, isso é muito bacana. Eu acho que essa é uma característica da São José que eu acho que a gente trabalha para não perder. Essa coisa de estar próximo realmente da comunidade. Isso, da pessoalidade, né? De tratar as pessoas como indivíduos únicos, né? Exatamente. E nós morávamos na creche. E aí minha mãe quis transformar a casa em uma creche, que é o grande sonho da minha mãe era ter essa creche.
Ali mesmo no É, endereço. ali mesmo, a gente morava ali. É. Então, minha mãe, é o olhar dela, assim, de amor, é a creche. E a creche está muito bem, né? A gente tem mais ou menos 60 crianças. Então, vai do berçário até 6 anos, que ela vai até a pré-escola. Então, é muito bacana também. Eu me sinto, assim, muito feliz em poder ver a gente atendendo a tantos pais, né? Tantas famílias, que vai da creche à universidade, né? Isso é muito O bacana. ciclo da vida É o ciclo da acadêmica do vida. indivíduo todo aqui no mesmo Isso. terreno. E o slogan nosso, que a gente sempre trabalhou, é a Unição José, para a Unição José, que é aqui você não é mais um, né? Porque, como o Charbel colocou, a gente trata, não é o número, a gente trata a pessoa. A pessoa tem acesso ao reitor, à vice-reitora, né? À coordenação. Né? Então, aqui você não é mais um, você é a pessoa. Né? Então, isso faz uma diferença muito grande, porque você lida com pessoas e não com números. Então, a gente tem E a isso gente enraizado. ouve isso, assim, com muita frequência. Eu até, às vezes, até falo com outros funcionários. Geralmente, o professor Roberto fica ali na sala, que a pessoa, quando vem fazer a matrícula, a gente faz a análise, a pessoa fala, nossa, eu fui muito bem tratada desde lá da portaria. Né? Ela foi bem tratada na portaria, chegou lá na frente, teve um bom atendimento, o inspetor atendeu bem, levou até o lugar que ela precisava ir. E isso é muito legal, muito bacana, né? Ouvir isso das pessoas, esse depoimento das pessoas. Nossa, eu estou me sentindo acolhido. Isso também dá um senso de satisfação pra gente. Querem deixar mais algum recado? Só agradecer a oportunidade, né, de estarmos aqui. Espero o primeiro de muitos podcasts, né? Primeiro de muito. Já avisei aí que você é frequentador assíduo aqui do podcast. Pode vir. Acho que tem muitos assuntos bacanas para a gente tratar aqui, né? Sobre assuntos acadêmicos, assuntos da comunidade, assuntos que estão E é o objetivo mesmo, que aí, seja né? um espaço amplo para discutir Isso. vários assuntos. Trazer professores, alunos, gente de fora. Eu acho que é muito bacana. Eu acho que como a gente falou aqui no início, eu acho que o podcast é uma grande ferramenta de comunicação e de interação, né? De Não só com aproximação, de se aproximar das Isso, pessoas. não só com a comunidade acadêmica, mas com a comunidade mesmo aqui do nosso entorno, né? Então, tenho certeza que vai ser sucesso. Muito obrigada, Eu professora. queria agradecer também, dar os parabéns nesse podcast. É isso, parabéns, muito legal. Porque é muito Grande bacana. condução da professora Kátia, Grande parabéns. condução da professora Kátia. Esse canal de Nem comunicação. dormi, eu não dormi essa madrugada, não dormi. Esse canal de comunicação é importantíssimo. Então, assim, a gente poder iniciar com esse canal é gratificante mesmo. E só tenho a agradecer pelo convite. Tanto eu quanto o Charbel. Isso aí. Somos muito gratos, né, de estarmos aqui com você. A casa é de vocês. Nossa. É nossa. Então, pessoal, terminamos aqui o primeiríssimo episódio do nosso podcast Uni São José. Olha que linda logo. Curte, comenta, compartilha, manda aí para seus amigos, para seus alunos. Você que é professor, manda aí, coloca aí no grupo dos alunos, coloca aí para o grupo dos professores, compartilha aí para sua família, para sua mãe. Mãe sempre ouve, sempre dá certo. Nós estaremos aqui nas principais tocadores, né, de podcast. Entra lá no nosso site, entra no nosso Instagram e vem para Uni São José.